Oh Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 3 de janeiro, nós estamos com o alimento diário dessa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 3, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, o mistério da iniquidade, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos esclarecer, que tudo que está acontecendo, é um mistério. Senhor Jesus, porque ninguém sabe, porque ele acontece nos bastidores, acontece em um lugar onde ninguém consegue ver. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está nos dando olhos espirituais, para que a gente possa realmente entender o que ele está falando. Ó Senhor Jesus, o que o inimigo está fazendo? O Senhor está preparando a sua vinda, o seu reino, Senhor Jesus, mas o inimigo também está preparando o mundo, Senhor Jesus, para não estranhar todas as coisas terríveis que ele quer fazer. Ó Senhor Jesus, toda essa palavra que a gente está ouvindo não é uma mera curiosidade, mas é realmente para nos alertar, para que a gente se prepare, Senhor Jesus, com as verdadeiras armas, Senhor Jesus, armas espirituais, que a gente possa viver expressando o Senhor e não expressando as coisas do mundo, as coisas que o inimigo tem injetado no mundo. Senhor Jesus, que o nosso padrão seja o Senhor, seja a sua palavra, a sua direção. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus, Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ó Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 28, versículo 2, a parte B. Ó Senhor Jesus. Visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ó Senhor Jesus. Daniel capítulo 7, versículo 25, a parte A. Ó Senhor Jesus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 12. Ó Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O Anticristo, imagem e semelhança de Satanás. Ó Senhor Jesus. O Anticristo, a besta, é a imagem do dragão, a réplica do dragão, que é Satanás, a antiga serpente. Ao compararmos Apocalipse 12:3 com 13:1, verificaremos que a aparência do dragão, Satanás, e da besta, o Anticristo, é a mesma. Ó Senhor Jesus. O Anticristo, chamado de o homem da iniquidade, o filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa é também uma característica de Satanás, conforme podemos ler em Isaías 14:13. O que Satanás, o dragão, não conseguiu, ele vai tentar obter por meio do anticristo. Ó Senhor Jesus! Essas mesmas características também são vistas em Apocalipse 13, do 5 ao 6, e Daniel 7, 25, a parte A. Ele não tem temor de Deus, profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus, difamando o seu nome. Ó Senhor Jesus! Isaías 14, 13 e 14 e Ezequiel 28, 2, a parte B, lemos a respeito de Satanás, que ele não apenas se levanta e se opõe contra tudo o que se chama Deus, como também quer sentar-se no trono de Deus. O anticristo colocará no início da grande tribulação a sua imagem, chamada em Mateus 24:15 de o abominável da desolação, no lugar santo do templo, que será reerguido em Jerusalém. O anticristo se ostentará como se fosse o próprio Deus. Isso foi o que Satanás sempre quis fazer, mas como não conseguiu, tentará fazê-lo por meio do anticristo. O dragão fará com que a besta seja adorada por todos os habitantes da terra. Ó Senhor Jesus! O que apresentamos nesta semana são fatos relacionados ao mistério da iniquidade. Tudo já está sendo preparado nos bastidores, por isso é chamado mistério. Um dia aparecerá o homem da iniquidade. É como a infecção de um furúnculo, que cresce até estourar e sair o pus. O pus é o anticristo. Nossa intenção não é satisfazer curiosidades, mas saber o que acontece nos bastidores para preparar-nos. O Senhor Jesus está ocupadíssimo nos preparando para a sua volta, mas Satanás está muito ocupado também, preparando o mundo para a vinda do anticristo. Não podemos viver de qualquer maneira. O tempo é de urgência. Temos de nos preparar. Ó Senhor Jesus! Lemos: não vos recordais de que ainda convosco eu acostumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo, porém, não falou o que o detinha e continuou: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Essa é a advertência que o Senhor nos faz hoje, e é o objetivo da mensagem desta semana. Tudo o que apresentamos a você, querido leitor, é para alertá-lo de que o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, aparecerá, e devemos estar preparados para isso. Ó Senhor Jesus! A conclusão dos sinais está neste versículo. Então será de fato revelado o iníquo. O homem da iniquidade se manifestará, mas desde já o ministério da iniquidade opera para lhe abrir caminho, para pavimentar todo o acesso, de modo que quando ele aparecer, o mundo esteja pronto para recebê-lo sem reservas. Quando ele aparecer, porém, esperamos já ter sido arrebatados, pois não queremos ficar para ver o que ele fará. Ó Senhor Jesus! Nosso objetivo com esta série do Alimento Diário é que nos preparemos para ser arrebatados e salvos, poupados da hora da provação. Ninguém consegue definir o que detém o mistério da iniquidade. Alguns dizem que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai embora da terra e o anticristo aparecerá. Outros dizem que é a igreja, que a igreja inteira será arrebatada e ele aparecerá. Mas vimos que parte da igreja ficará. Já outros dizem que é a Bíblia, mas será difícil tirar a Bíblia da terra. Minha teoria é que o falar de Deus será retirado. Não a palavra física ou pregada, mas o mundo caminha para não dar mais crédito ao que Deus diz. Isto é, Deus está sendo desacreditado na sociedade. Na Torre de Babel de hoje, na Grande Babilônia atual, tudo que é contrário às Sagradas Escrituras é promovido, elevado, elogiado. Veja a questão da ideologia de gênero e da homossexualidade, por exemplo. Todos fazem apologia a esses assuntos. Porém, quando se trata do que a Bíblia fala, tudo é rejeitado. Ó Senhor Jesus! Os cristãos antes eram a maioria no mundo ocidental e a moralidade era regida pela Bíblia. Hoje não. Estamos na periferia e tópicos como a revolução sexual, a revolução cultural, a desconstrução moral têm primazia. Esse é o mistério da iniquidade que já opera.
Todo mundo crê na ciência e suas teorias, mas consideram o que está na Bíblia como um conto de fadas, história da carochinha, e ninguém mais dá crédito à palavra de Deus. Mesmo entre os cristãos, existem os modernistas que interpretam a Bíblia de maneira desvirtuada. Poucos são os que ainda pregam a Bíblia e creem nela literalmente. Em minha maneira de ver, a Bíblia não vai ser tirada, mas quando quase ninguém mais der crédito à palavra de Deus, ela não terá muita influência e o anticristo agirá. Ó Senhor Jesus! Por isso a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade. O mistério da iniquidade já opera nos bastidores, multiplicando a iniquidade entre os homens. É como um vírus que se multiplica para infectar a maior parte das pessoas. E quando se dão conta de que estão infectados, já é tarde, porque a vida está comprometida. É o que acontece quando o mistério da iniquidade age. É um mistério. Ninguém vê, ninguém se protege, ninguém usa a máscara espiritual contra ele. Mas nós, da vida da igreja, a usamos. É o capacete da salvação, que não deixa o inimigo injetar coisas em nossa mente para agir livremente. O mistério da iniquidade já opera, e só aguarda que seja afastado o que o detém. Um dia será afastado o que o detém, seja o que for, e o homem da iniquidade, o anticristo, aparecerá, e ocorrerão os últimos 3 anos e meio desta era. Ó Senhor Jesus! Por isso, amado leitor, vamos confiar cada vez mais na palavra do Senhor e nos apegar a ela, crendo no Senhor e em seus profetas. Isso é o que nos salvará. Não deixemos o mistério da iniquidade nos influenciar e infectar. Vamos prevenir-nos, vamos vacinar-nos com a melhor imunização, que é a palavra. Esse deve ser nosso foco. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Queremos permanecer firmes para que em nossa vida não haja o mistério da iniquidade, e sim o mistério da piedade. Deus manifestado na carne, a encarnação, o viver humano, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor, e sua vinda a nós como o Espírito que dá vida, o qual entrou em nós e nos conectou com Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que é o ministério da iniquidade. Ó Senhor Jesus, como a gente viu aqui, de maneira bem detalhada, é levar as pessoas a promoverem as coisas do pecado. Senhor Jesus, para não darem mais crédito à palavra. A iniquidade aos poucos vai tirando a palavra, o sentido da palavra. Senhor Jesus, o viver da palavra. É isso que o Senhor está mostrando para nós hoje. O que importa é o nosso viver, as nossas atitudes. Mas hoje, a maioria dos cristãos é superficial. Ele quer se preocupar com as coisas dessa terra. Não, mas a palavra, basta participar das reuniões no final de semana e já está tudo tranquilo. Já fiz a minha parte, já fiz uma coisa boa. Agora a minha vida, não, isso não tem nada a ver com Deus nem com a palavra. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque a iniquidade já penetrou no meio cristão. Mas quem realmente está focado na palavra percebe. Senhor Jesus, a gente não pode concordar nem promover as coisas pecaminosas. Senhor Jesus, a gente não pode deixar com que a iniquidade vá sendo injetada em nós. Mas a gente precisa crer na palavra, crer no Senhor, crer nos seus profetas que estão nos alertando, nos vacinando, nos imunizando. Ó Senhor Jesus, protegendo a nossa mente. Ó Senhor Jesus, meu ponto-chave de hoje é viver a piedade. Senhor Jesus, é isso que vai nos imunizar contra a iniquidade. Senhor Jesus, viver a piedade é viver diante de Deus, expressando o Senhor. Piedade é Deus manifesto na carne. Senhor Jesus, ou seja, a nossa carne não vai ter vazão para tocar nas coisas do pecado. Nossa carne vai estar ali voltada para as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Vamos ficar atentos ao falar do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como falou no dia de hoje, a gente viu muitas coisas aqui, eu acrescentei o máximo que eu pude, o máximo que o Senhor permitiu. Podia ter falado muito mais coisas, Senhor Jesus, mas como eu sempre falo aqui, eu estou sempre procurando diante do Senhor aquilo que Ele deseja que seja falado. A gente precisa procurar ser fiel ao Senhor. O Senhor é que sabe qual a palavra que vai surtir efeito. Senhor Jesus, e a gente precisa realmente ser fiel ao Senhor, não falar qualquer coisa, mas realmente tocar no Senhor. O vírus da iniquidade está vindo para influenciar e infectar. Senhor Jesus, é o mistério da iniquidade. A iniquidade é anomia. Essa palavra em grego anomia quer dizer sem lei.
E como eu já falei aqui várias vezes, né, esse sem lei, não quer dizer que você não vai obedecer às leis dos homens, leis de trânsito, que você não vai procurar as coisas na palavra, mas esse sem lei é sem o que sai da boca de Deus. É isso que a gente tem que perceber, né, Senhor Jesus. Aqui no versículo que a gente leu e orou, fala que de fato, né, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então aqui em 2 Tessalonicenses fala que ele vai destruir o inimigo com o sopro da boca. Senhor Jesus. Já lá em Apocalipse fala que ele vai destruir com a espada, né, que sai da sua boca. Então, é espada ou é sopro? As duas coisas. Ó Senhor Jesus. Tem que perceber aqui, essa espada de Deus não é simplesmente qualquer palavra. É a palavra que sai da boca do Senhor. Ou o sopro. Nessa palavra sopro, sempre que a gente tem sopro na Bíblia, na maior parte das vezes, está falando do Espírito. Senhor Jesus, é o Neshama, né? O Espírito de Deus, o sopro de Deus. Senhor Jesus. Né? O primeiro sopro de Deus criou o ser humano. O segundo sopro colocou o Espírito para dentro do ser humano que crê. O segundo sopro a gente só recebe depois que a gente crê no Senhor. E é esse sopro que o Senhor está falando. Então por isso que eu não estou mostrando. Olha, não é o Espírito Santo, Senhor Jesus, porque os dons do Espírito Santo por si só, ó Senhor Jesus, não adianta o Espírito Santo estar aqui para nos ministrar o próprio Deus, né? Para trabalhar em nós, ó Senhor Jesus. Aí outros dizem que não é a Bíblia. O irmão falou, é difícil agora tirar a Bíblia do mundo, né? Tem na internet, tem no celular, Senhor Jesus. Mas o que ele está mostrando que o inimigo quer tirar? A palavra de Deus. Mas não é qualquer palavra. Ó, palavra mal interpretada, como o irmão botou aqui, desvirtuada, né, superficial, essa aí vai ficar. O inimigo vai até usar isso para se proclamar Deus. Senhor Jesus. A gente viu que ele vai pegar, né, na metade dos 7 anos, né, vai começar a perseguir os judeus, né, os crentes, vai começar a grande tribulação, e ele vai pegar dentro do templo, né, que vai ser reerguido, né, vai ser feito um acordo de paz, né, de 7 anos para poder reerguer o templo. Senhor Jesus, lá em Jerusalém, no lugar original. A gente já viu, né, com mais detalhes em semanas anteriores, né, que hoje, né, no lugar que era para estar o templo, tem lá uma mesquita, né, Senhor Jesus, tem lá um templo lá dos muçulmanos, Senhor Jesus. Isso aí causa uma grande confusão, uma grande guerra ali. E a gente já viu na palavra que a gente crê que vai acontecer alguma situação, né, e vai ser demolido esse templo, talvez um terremoto, alguma coisa assim, né, para que eles não possam colocar a culpa no povo de Israel. E aí o anticristo vai vir, né, com acordo de paz e vai deixar eles reconstruírem o templo. Mas quando o anticristo vier, Senhor, a gente viu que é semelhante, né, a aparência do anticristo, né, da besta, com Satanás. Né, porque vai ser naquele momento ali onde ele vai ser morto e vai ressuscitar. E nesse momento ele vai aproveitar os sinais, que ele começa a grande tribulação, né, quando for aberto o 6º selo, né, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar vermelha como sangue, terremotos, né, vai haver muitos sinais. Ele vai aproveitar isso e vai dizer que ele é Deus, Senhor Jesus, e ele vai se assentar dentro do templo, se proclamando Deus, e ele vai dar fôlego, vai dar vida para uma estátua, vai colocar a imagem, né, a imagem da besta dentro do templo, e essa imagem vai falar, Senhor Jesus, né, e vai fazer sinais, e aqueles que não adorarem, ela vai ter o poder de matar. A Bíblia fala que, né, durante 3 anos e meio vai ser dada autoridade ao inimigo, para perseguir e prevalecer, Senhor Jesus, contra os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, então ele vai aproveitar a situação. Por isso que no dia de hoje está mostrando, Satanás ele vai fazer aquilo que ele sempre quis. A gente viu lá, né, em Isaías e Ezequiel, né, que ele quer se assentar no trono de Deus. Ele colocou no coração dele que ele é igual a Deus, Senhor Jesus, embora não seja nada. Ó Senhor Jesus. Mas como mostrou para nós, a gente precisa aprender a fugir até mesmo da aparência do mal. O inimigo ele se disfarça. Hoje ele está disfarçado, é um mistério. Ele se disfarça como um anjo de luz. Naquele dia ele vai dizer que é Deus. Quem não tiver clareza na palavra vai dizer, é isso mesmo, poxa, eu sempre quis milagre na minha vida, esse aí faz um milagre. Ó Senhor, quantos milagres ele vai fazer? Por isso que hoje a gente precisa realmente perceber a palavra. O que o detém hoje é o nosso viver de piedade, viver de expressar o Senhor, Senhor Jesus. Né? O irmão falou aqui, né, o que detém ele é a palavra, né, Senhor, é a palavra, não é qualquer palavra, não é o falar de Deus, qualquer falar, né, a palavra física, a palavra pregada,
mas é o falar de Deus que traz a sua realidade. A gente está ouvindo isso hoje, né? A palavra de Deus é que vai fazer a sua obra. É o próprio Deus que vai fazer, Ele está apenas nos usando. É misericórdia de Deus poder nos usar. A gente não é digno de nada. Não pode dizer, Senhor, eu fiz muita obra pelo Senhor. Não. O Senhor fez a sua própria obra. Ele nos usou. Nós somos participantes, somos coparticipantes disso. Senhor Jesus. E no Senhor nosso trabalho não é vão. Ele não vai se esquecer, né, das nossas fadigas, né, das lágrimas, né, do sangue derramado. Nada disso Ele vai esquecer. Mas tem que perceber que toda a obra é dele. Tudo que é feito é pelo falar de Deus. Senhor, por isso que eu estou complementando isso aqui, né? O irmão falou essa questão de que é o falar de Deus, né? Não é qualquer coisa pregada, mas é o falar que vem do próprio Deus. Hoje em dia, já tem muitos cristãos que não dão valor para isso. Né? Você vai lá, né, exercita o Espírito, ele percebe que aquele falar veio de Deus, mas ele chega e fala, não sou obrigado a obedecer isso. Iniquidade, sem lei, não quer obedecer. Né? Por isso que eu falei no início, iniquidade, ser sem lei, não quer dizer que você não procura as coisas da Bíblia, que você não procura andar na rua de maneira correta, não violar as leis, mas quer dizer que você não obedece aquilo que sai direto da boca de Deus. A gente precisa realmente estar atento. A gente pode até usar o exemplo que eu gosto sempre de usar, né? Ali em Atos 9, né, se eu não me engano, ali que Pedro está orando, aí vem um êxtase ali, né? E o Senhor aparece para ele, né, e desce um lençol com toda sorte de animais imundos e fala para ele, Pedro, mata e come. Deus não pediu opinião, falou assim, Pedro, qual a sua opinião? O que a Bíblia diz? Não, o próprio Deus falou, olha, Pedro, mata e come. Ele falou, de jeito nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma comum e imunda. E o Senhor falou, não considere comum aquilo que eu estou apresentando diante de você. Deus, ele não falou que aquilo ele deixou de ser imundo. Continuava sendo imundo. Mas Deus tinha aberto uma exceção para ele, que olha, quem determinou que as coisas são imundas foi Deus. Não é o homem. Não é para o homem chegar e falar assim, eu aprendi que isso aqui é imundo. Não, é para o homem perceber e falar assim, eu não vou tocar nas coisas que são imundas porque Deus disse que é imundo. Ou seja, o que considera que as coisas são imundas não é o meu conhecimento, é o falar de Deus. Então se Deus naquele momento falou, mata e come, eu preciso obedecer o falar de Deus. O falar de Deus disse que é imundo. E agora o falar de Deus disse, mata e come. Senhor Jesus. E aí Pedro ficou considerando ainda, né, Senhor Jesus, e agora, né? Cumprir a palavra de Deus ou não cumprir a palavra de Deus? Porque Deus falou que é imundo. Mas agora o próprio Deus apareceu e não pediu minha opinião, ele não perguntou o que era aquilo. Ele disse que era para matar e comer. Senhor Jesus. Depois apareceu ali, né, os servos ali de Cornélio, ali, né, que estava esperando, né, o apóstolo chegar, estava orando, aí apareceu o servo e falou, olha, você vai ser levado a tal lugar, e lá tem pessoas esperando a pregação. Aí Pedro foi lá, pregou para os gentios e viu descer sobre eles o Espírito Santo. Era isso que ele estava dizendo, olha, eu vou levar para você fazer um negócio que você não está acostumado a fazer. Ó Senhor Jesus. Né? Mas Pedro, por ter estranhado isso, não ter obedecido tão diretamente a falar de Deus, Deus deixou Pedro para os judeus e levantou Paulo para os gentios, porque Paulo não tinha restrição. Senhor Jesus, ele obedeceu falar de Deus. E aí, essa é a diferença hoje. Muitos cristãos estão ali conhecendo a Bíblia, lendo, satisfazendo curiosidade, coceira no ouvido. A Bíblia diz que muitos vão cercar de mestres segundo suas próprias cobiças. Ó Senhor Jesus, né, vão acabar, né, dando ouvido a ensinos de demônios, a coisa que a palavra não diz. Senhor Jesus. Né, hoje tem uma pregadora hoje que ela diz que ela é a mulher de Apocalipse 12. A gente já viu que a mulher que aparece ali em Apocalipse 12 representa a igreja. E ela está gerando ali, né, o filho varão, né, que vai ser arrebatado para Deus. Mas essa pregadora, ela fala que ela é essa mulher. E já falou coisas terríveis. Senhor, cada vez que abre a boca fala um monte de coisa que tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas como eu disse, a gente não vai ficar julgando essas coisas. Eu dei isso aqui só como um exemplo. E hoje muitos cristãos ouvem isso, mas por não ter conhecimento, não ter clareza da palavra, aceita essa interpretação e segue isso. Mas são coisas que o inimigo está usando para blasfemar contra Deus. Porque o que o inimigo quer é usurpar, é roubar o lugar de Deus, é se assentar no trono, é governar. Senhor Jesus. Por isso que o Senhor mostrou para nós, a gente não está aqui mostrando curiosidades bíblicas, mas a gente está mostrando o que está acontecendo nos bastidores. Não é para satisfazer curiosidade, mas é para nos preparar. Mas se o mistério da iniquidade está operando em mim, eu não vou valorizar essa palavra. Eu não vou dar ouvido. Senhor Jesus, eu sempre falo isso com os irmãos. A gente ouve a palavra de Deus,
Eu preciso pegar agora essa palavra e orar, levá-la diante de Deus, Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala, julgai todas as coisas e retende o que é bom. O que é bom? A Bíblia mostrou que só há um bom, que é o próprio Deus, Senhor Jesus. Só um que é bom. Então, julgai todas as coisas e retende o que é bom julgai todas as coisas, retém aquilo que é de Deus. Essa semana a gente já viu, precisa ter discernimento, né, de espírito, para ver o que é de Deus. Hoje o tempo é urgente. A gente precisa se preparar. A gente não pode viver de qualquer maneira. Por quê? Porque o que vai ser retirado para que o inimigo se manifeste é esse viver. É o viver dos cristãos que estão buscando a palavra de Deus de fato. Ou seja, o que Deus fala é lei para eles, e eles cumprem. Mas vai chegar um momento que esses cristãos vão ser levados, Senhor Jesus. E quando esses cristãos que vivem hoje a palavra, que expressam a vontade de Deus, forem levados, o inimigo vai ter liberdade. Porque vai se perder esse padrão. Hoje, né, nós temos também irmãos que vivem, né, no meio desses irmãos que estão cumprindo a vontade de Deus, que são vencedores hoje, estão lutando, estão pelejando, já estão vendo esse padrão, mas não querem praticar, não querem viver. Mas um dia vai haver o arrebatamento, Senhor, dos cristãos vencedores, aqueles que expressam Deus hoje, ou seja, aqueles que obedecem aquilo que sai da boca de Deus. Não são aqueles que estão preocupados com qualquer palavra, mas estão preocupados em ouvir a palavra, aquilo que está saindo da boca de Deus. É por isso que eu estou procurando levar os irmãos a entenderem aqui, que eu estou tentando complementar da palavra do irmão, né? A visão que o Senhor tem dado, né? Dentro da palavra que os irmãos têm vindo completando, né? Depois que fez a palavra do alimento diário, eles vieram completando os finais de semana. Então tem que perceber hoje que a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, está cumprindo a vontade de Deus. Mas como? É uma palavra solta no ar? Não, através de nós. A gente ouve, dá crédito, dá valor a essa palavra e procura viver essa palavra. Então a gente expressa. Então Cristo, pelo sopro da sua boca, ou seja, pelo Espírito, né, pelo falar do Espírito, por isso que essa semana falando com a gente, aprende a discernir o que vem de Deus, para você não cair na armadilha do inimigo e ter clareza para você praticar aquilo que está vindo de Deus. Então pelo sopro da sua boca, como a gente viu aqui, né, destruirá pela manifestação de sua vinda. Então hoje, né, nós estamos vivendo aquilo que está saindo da boca de Deus. Ele está falando para nós, vai para a direita, a gente vai para a direita. Faz isso aqui, a gente faz. Ó, prega para essa pessoa, prega essa palavra, a gente está obedecendo. Senhor Jesus, isso que está detendo ele de se manifestar de maneira completa. Então hoje ele está nos bastidores. Porque quando ele bota a cara para fora, Senhor Jesus, o Senhor manda aqueles que estão expressando ele para poder barrar o inimigo. O inimigo vem, bota a cara para fora, fala mentira. Aí o Senhor chega e fala para você, ó, vai na casa tal, do fulano de tal e fala essa palavra. Aí você chega lá cheio do Espírito. Aí a pessoa chega, né, aí a manifestação do Senhor ali, que quando a gente vai a algum lugar, o Senhor está nos mandando, nós somos representantes do Senhor. Então é o próprio Senhor chegando ali. Então a vinda de Cristo naquele lugar onde Ele mandou, Senhor Jesus, subjuga todas as trevas. Então a pessoa sente no Espírito que o que a gente está compartilhando é verdade. Ó Senhor Jesus, então subjuga o inimigo. Então hoje ele faz as coisas nos bastidores, ele mostra algo, mas vem a palavra e esclarece tudo, mostra que não é por aí. Mas quando o Senhor nos tirar, né, o Senhor tirar os vencedores, nos arrebatar, é como ele falou aqui, o Ministério da Iniquidade está operando para abrir caminho, pavimentar o acesso do inimigo quando ele aparecer, Senhor Jesus. Né? Aí falou, mas a gente espera já ter sido arrebatado, né? Porque a gente não quer ficar para ver o que ele vai fazer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Então, mas por que ele vai ter liberdade de fazer isso? Porque os vencedores vão ser arrebatados, vão ser tirados. Ou seja, a palavra agora que Deus vai falar com as pessoas, a grande maioria não vai dar crédito. Aqueles que estavam cumprindo ali, que conseguiam expressar totalmente Deus, né? O mistério da piedade. O que é a piedade? Piedade é manifestar Deus na carne. Né? Senhor Jesus. Né? Eu estou aqui gravando o vídeo, falando. O que está falando aqui? É a minha carne. Senhor Jesus. Não, mas não é minha carne no sentido negativo, de a carne do pecado, não é a carne do meu corpo. Né? O Senhor falou no meu espírito, eu ganhei entendimento na minha alma, o desejo, a vontade de cumprir a vontade de Deus, e aí o meu corpo agora está expressando isso. Né? Senhor Jesus, fazer o quê? Gravando o vídeo. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós. Ele quer que a gente viva hoje o mistério da piedade, manifestar Deus na carne. Mas esses que hoje vivem diante do Senhor são os vencedores. Quando os vencedores forem arrebatados, começa a grande tribulação. O iníquo é manifestado. Senhor Jesus. Por isso que o irmão falou aqui. Ó Senhor Jesus.
não é a Bíblia que vai ser tirada, não é a igreja, porque a maioria da igreja vai ficar, os vencedores são poucos que vão ser tirados da terra. Não é o Espírito Santo que vai ser tirado, porque sem Espírito Santo, como é que as pessoas vão aguentar, né? Ó Senhor, como os cristãos vão pregar o Evangelho, vão ser orientados por Deus? Vai ser difícil, mas é a palavra, é o falar que sai da boca de Deus, o falar que as pessoas dão um crédito e cumpre. Então, por isso que durante a grande tribulação vão ser gerados vencedores, porque as pessoas vão começar a exercitar o Espírito e buscar Deus, e começar a identificar o falar de Deus. E aí vão começar a cumprir a vontade de Deus, pregando ainda o Evangelho durante a grande tribulação, mas com muito custo, muita perseguição. Ó Senhor Jesus, esses vão pagar o preço, não vão negar o nome do Senhor, e por causa disso vão ser decapitados, não vão aceitar a marca da besta. Mas a grande maioria, né, e eu interpreto, né, que quando a Bíblia diz ali que os santos decapitados que não aceitaram a marca da besta, né, isso particularmente eu interpreto que se a Bíblia fala ali que os santos decapitados não aceitaram, então mostra que alguns santos talvez aceitem a marca da besta, ao ver, né, seu filho passando fome, precisando de um remédio, de uma roupa, né, Senhor, Jesus vai aceitar a marca da besta. Né? Mas para aceitar a marca da besta, o cristão não é só chegar lá e fazer qualquer coisa, não, ele tem que adorar a besta. Ó Senhor Jesus, isso é muito grave, né? Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa perceber, né, que a hora de se preparar é agora, Senhor, para a gente não ver, não viver nada disso, não ver o que o inimigo vai fazer. O que o detém hoje são os vencedores, Senhor, aqueles que estão cumprindo o falar de Deus, mostrando para as pessoas a diferença de falar algo de Deus e falar a palavra de Deus de fato, falar aquilo que Deus está falando, é uma diferença. Como o irmão mostrou aqui, né? Hoje entre os cristãos, aqueles que interpretam a Bíblia de maneira desvirtuada, são poucos os que ainda estão pregando a Bíblia e creem na Bíblia da maneira como ela é. Senhor Jesus. Então ele mostra que a Bíblia não vai ser tirada, mas quando quase ninguém mais vai dar crédito para a palavra de Deus, ela não vai ter influência. Aí o anticristo pode vir. Então ele vai poder se declarar como Deus, porque não vai ter mais tantas pessoas que podem pegar a Bíblia e falar assim, não, olha, na Bíblia está escrito que Satanás ia se proclamar Deus e tal e tal. Muitas pessoas não vão ter essa clareza e vão achar que ele é o Cristo mesmo que veio, ele vai se declarar. Ó Senhor, por isso que precisa realmente estar atentos. Olha, o alimento diário mostrou para nós que o objetivo de toda essa palavra é nos preparar para ser arrebatado e salvo, Senhor Jesus, poupados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O Senhor colocou isso na palavra para nós. Ó Senhor Jesus, a iniquidade está caminhando, né? Mostrou aqui no alimento diário que a moralidade, né, no mundo ocidental antes era regida pela palavra. Hoje não, hoje a palavra, as pessoas acham que é conto de fadas, é besteira, bobeira, né? E estão achando que é o seguinte, olha, a Bíblia, o que a Bíblia faz, o que os cristãos genuínos falam, é politicamente incorreto, é imoral, quando na verdade o que a maioria das pessoas está fazendo que é imoral. Questões de ideologia de gênero, como não botou aqui, homossexualidade, a gente vai ver na Bíblia, sempre houve esse tipo de coisas, mas hoje isso está sendo exaltado. Hoje as pessoas estão dando mais ouvido para essas coisas, achando que esse é o novo normal. Senhor Jesus, né? Antes, né, a gente podia ver, olha, cada um tem liberdade. Você quer ser heterossexual, você quer ser homossexual e tal, cada um cuida da sua vida, mas hoje parece que é meio que uma imposição. Todo mundo, não é só uma questão hoje de você aceitar a ideologia de gênero, a questão da homossexualidade, não. Mas ele quer impor que você tem que, daqui a pouco vai impor que tem que ter pelo menos um dentro de casa, um na sua família. Se não tiver, você é contra o politicamente correto. Não é por aí. Ó Senhor Jesus, mas como mostrou para nós, o que realmente vai nos guardar disso tudo, nos dar sabedoria ao lidar com essas questões, é o Senhor. Né? A gente tem que ver que Deus, ele abomina essas coisas, ele abomina a prática dessas coisas, mas ele ama o pecador, ele abomina a prática do pecado, mas ele ama o pecador. Então Deus, ele não concorda, ele se aborrece disso, mas ele quer ganhar as pessoas. Senhor, não somos nós que vamos convencer nem transformar ninguém, é o próprio Deus. Por isso tem que estar com o coração aberto para abordar essas pessoas, mas tem que perceber que o ministério hoje está vindo, né, como uma infecção, como um vírus. E aqui o irmão botou uma frase que me chamou muita atenção, né?
Senhor Jesus, é como um vírus que se multiplica para infectar a maior parte das pessoas. E quando elas se dão conta de que estão infectadas, já é tarde. Porque a vida está comprometida. Senhor, isso aqui me chamou muita atenção. O vírus entra e compromete a vida. Que vida é essa? A vida de Deus. A vida, né? A consciência que pode levar a pessoa ao arrependimento, que pode levar a pessoa na presença de Deus. Hoje, infelizmente, tem muitos cristãos que já estão com a consciência totalmente cauterizada. Não tem mais sensibilidade. Por isso que hoje ficam aí, né, essa guerra de ganhar dinheiro, de ganhar isso, ganhar aquilo. Eu sempre falo para a pessoa, mas e essas pessoas que estão fazendo isso, esses pastores que estão fazendo aquilo e tal? Senhor Jesus, não, o Senhor vai retribuir a cada um, não se preocupe. Quanto a você vai ficar julgando isso, toma isso como exemplo e não faz igual. Procura você buscar a palavra. Ó, Senhor, eu sempre falo aqui, né, não olha para o outro, olha para si mesmo. E como mostrou para nós, né, a gente precisa ter a máscara espiritual para se proteger, para não se contaminar pelo vírus da iniquidade. Tem que usar o capacete da salvação. E outra frase me chamou a atenção: não deixar o inimigo injetar coisa na sua mente, Senhor, para você agir livremente. Hoje o inimigo quer te dar uma liberdade, Senhor Jesus, para você viver em pecado. Quantos cristãos hoje estão vivendo em pecado e acham tudo normal? Senhor Jesus, por quê? O inimigo chegou e injetou coisa na mente dele. Não, isso aí é normal, está tudo tranquilo, o mundo hoje é assim mesmo. Mas não é o padrão da palavra. Está mostrando para nós, o que detém hoje é aqueles que estão realmente observando o padrão da palavra. A gente não pode deixar o inimigo injetar. A iniquidade está vindo para infectar, para influenciar. Mas nós estamos aqui para influenciar, fazer o contrário, né? Toda essa questão da iniquidade vem desconectar o homem. Mas nós vamos no ministério da piedade, que é para conectar o homem. O irmão mostrou aqui, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. O amor é o termômetro. Eu preciso viver hoje diante do amor de Deus, Senhor Jesus. Né? O Senhor, ele resumiu, né, a lei e os profetas em duas coisas. Né? Lá em Mateus 22 e em Lucas 10. Senhor Jesus. Em Marcos também mostra, mas esses dois versículos que eu compartilho só para ver a diferença. Em Mateus 22 mostra que o Senhor perguntou para o intérprete da lei perguntou para o Senhor quais eram os dois grandes mandamentos. Né? O Senhor falou: amar a Deus de todo o seu coração, sua vontade, né? Senhor Jesus, e amar o próximo como a ti mesmo. Ó Senhor Jesus, e aí ficou tudo certo. Mas quando chega em Lucas, fala que o Senhor é que perguntou para o intérprete da lei qual era o grande mandamento. Né? E aí ele foi lá e falou tudo direitinho: olha, amará a Deus de todo o seu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amará o próximo como a ti mesmo. Aí o Senhor acrescentou lá em Lucas: faze isso e viverás. Aí o homem quis dar uma desculpa: mas quem é o meu próximo? Aí ele falou a parábola, né, do bom samaritano, para explicar o que era o próximo: aquele que se compadecia do outro, aquele que se colocava no lugar do outro, aquele que cuidava, né, Senhor Jesus. E aí a gente precisa perceber, o inimigo ele quer ir tirando o amor, quer tirar o cuidado um pelo outro, né, o pagar o preço, Senhor Jesus. O anticristo está vindo com tudo, né, operando a iniquidade, manifestando, né, anticristos, né, em 1 João 2, capítulo 2, capítulo 4, fala do anticristo, fala que se manifesta no nosso meio, para mostrar que não eram dos nossos. Então mostra que tem alguns que estão ali buscando a palavra, mas por buscar a palavra para interesse próprio, ao invés de buscar a palavra que sai da boca de Deus, Senhor, ele acaba concordando com o anticristo. Então ele acaba sendo igual ao anticristo, acaba se tornando um anticristo, algo que é contrário a Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E Paulo também mostra a questão do amor, né? Que o amor, ele, Senhor Jesus, ele nos ajuda, né, a realmente viver a palavra, porque toda a lei é resumida nisso: amar, Senhor Jesus. Aí tem o capítulo todo de 1 Coríntios ali, capítulo 13 ali, para falar os itens do amor, né, o viver de amor. Ó Senhor Jesus, isso o Senhor está mostrando para nós. A iniquidade, ela esfria o amor. Então é só você perceber como é que está seu coração pelas pessoas. Quando você vê alguém sofrendo do seu lado, quando você vê alguém passando uma situação, você se compadece, queima o seu coração, arde o seu coração, ou você não se importa? Se você não se importa, a iniquidade entrou. Então você precisa fazer o quê? Se imunizar agora, tomar a vacina, a palavra de Deus, orar, ir diante de Deus, tem que ter uma reação. Se não reagir, a iniquidade vai aumentar cada vez mais. Por isso que ele mostrou, né? Queremos permanecer firmes para que em nossa vida
não haja o mistério da iniquidade, sim o mistério da piedade, né? Senhor Jesus. Mostrou que o Senhor se encarnou, teve um viver humano, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, né? Se tornou o Espírito que dá vida e veio para cada um de nós, como esse Espírito que dá vida, entrou para dentro de nós e nos reconectou a Deus. Hoje eu preciso permanecer nessa conexão. A iniquidade quer tirar essa conexão, mas hoje o Senhor, Ele quer nos conectar. Ó Senhor Jesus, então a gente não deve ficar olhando para as coisas do mundo, exaltando as coisas do mundo, Senhor, mas realmente diante de Deus, é tocar no amor de Deus, na palavra de Deus, Senhor, é a palavra que é o sopro, a palavra que é a espada, Senhor, é a palavra que peleja por nós, Senhor, é a palavra que derrota o inimigo. Ó Senhor, não é simplesmente declarar a palavra, eu declaro em nome de Jesus, não, é realmente trazer isso para a minha realidade. A fé é a substantificação, né, do próprio Deus, Senhor Jesus. Deus, Ele quer tornar real, Ele quer trazer a sua realidade para nós. Ele quer que nós vivamos a realidade. A Bíblia fala que é o Espírito, né, que dá vida, é o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece nem o vê, mas nós o conhecemos, porque Ele habita conosco e estará em vós. Nessa época o Senhor falou que Ele ia estar ainda, mas hoje Ele já está. O Senhor, Ele já habita conosco. Senhor Jesus, por isso que Ele está realmente nos ajudando, nos alertando quanto a palavra para a gente se preparar. Então realmente não vamos só ficar ouvindo palavras, declarando palavras, mas vamos procurar trazer essa palavra como realidade para o nosso viver. É o falar de Deus que vai fazer isso, não é a minha interpretação, não é o meu conceito quanto a palavra, mas é ir diante dele, é ouvir, é dar ouvido, é dar crédito, né? Por isso que falou, se apega à palavra, se agarra, confia cada vez mais na palavra, creia no Senhor, creia nos profetas, é isso que vai te salvar. Hoje muitos estão gerando dúvida, falando um monte de coisa, Senhor, mas a gente precisa realmente ouvir o falar de Deus, ouvir o falar de Deus, ter clareza que é Deus falando e se agarrar a isso. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que Ele tem nos alertado, Ele tem nos preparado. Vamos ouvir e vamos dar prosseguimento. A próxima semana a gente vai falar mais ainda do mistério da iniquidade, mas que a gente possa tomar isso para nós. É o viver da palavra, é o viver da fé, é o viver de ouvir aquilo que está saindo da boca de Deus, é ter esse discernimento, se apegar a isso. Ó Senhor Jesus, é assim que a gente vai continuar avançando, né? Perseverando até o fim. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.